Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, João estava na prisão. Quando ouviu falar das obras de Cristo, enviou-lhe alguns discípulos para lhe perguntarem: És tu aquele que há de vir, ou devemos esperar um outro? Jesus respondeu-lhes: Ide contar a João o que estais ouvindo e vendo. Os cegos recuperam a vista, os paralíticos andam, os leprosos são curados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam e os pobres são evangelizados. Feliz aquele que não se escandaliza por causa de mim. Os discípulos de João partiram e Jesus começou a falar às multidões sobre João. Que fostes ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Que fostes ver? Um homem vestido com roupas finas? Mas os que vestem roupas finas estão nos palácios dos reis. Então, que fostes ver? Um profeta? Sim, eu vos afirmo, e alguém que é mais do que um profeta. É dele que está escrito: Eis que envio o meu mensageiro à tua frente. Ele vai preparar o teu caminho diante de ti. Em verdade vos digo, de todos os homens que já nasceram, nenhum é maior do que João Batista. No entanto, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, estamos chegando hoje com esta celebração ao terceiro domingo do tempo do Advento. Domingo conhecido na liturgia da Igreja por este termo latim, gaudete, quer dizer alegria. A liturgia de hoje convida cada um de nós a viver esta alegre expectativa da chegada do Senhor, de uma maneira a nos contentarmos por esta proximidade dele em nossa vida. Nós já começamos a contemplar os sinais que esta presença de Jesus se aproxima da vida de cada um de nós, como a própria palavra de Deus, neste terceiro domingo do Advento, nos coloca. Começamos ouvindo a profecia do livro de Isaías, onde ele também fala destes sinais que acompanharão a chegada do Messias na vida do seu povo. Isaías, na primeira leitura, ele elenca diversos sinais que dão testemunho da presença, da chegada de Jesus em nossa vida. Essa profecia que nós ouvimos na primeira leitura, ela justamente se cumpre na palavra do Evangelho de Mateus que nós ouvimos na liturgia.
Aquilo que o profeta Isaías anunciou na primeira leitura se cumpre naquilo que Mateus narra para nós no evangelho de hoje. É um evangelho que está um pouco, digamos, cronologicamente fora do tempo que nós estamos vivendo, porque Jesus já estava presente. João Batista, que aparece como uma figura constante nesse tempo do advento, ele está preso e Jesus começa a realizar os sinais que o profeta Isaías havia anunciado na primeira leitura. As curas, né? Os surdos ouvem, os cegos veem, os pobres são evangelizados. São todos sinais que manifestam que Jesus já estavam presentes. E João, não porque duvidava no seu coração da presença de Jesus, mas porque queria esse testemunho de fidelidade ao Senhor, ele envia um grupo de seus discípulos a perguntarem a Jesus se ele é o Messias que devia vir ou se devemos esperar outro. Jesus, naturalmente, como em diversas outras partes do Evangelho, ele não responde diretamente às perguntas que lhes são dirigidas. Quando os discípulos de João Batista perguntaram se era ele o Messias ou se deveriam esperar outro, Jesus não diz automaticamente sou eu. Não precisa esperar mais ninguém. Está diante de vocês o Messias, o Rei Salvador. Ele não fala assim, não responde diretamente a esta pergunta. Ele começa a falar dos sinais que dão testemunho de que ele é o Messias esperado. Os surdos ouvem, os cegos recuperam a vista, os paralíticos andam, os leprosos são curados, os surdos ouvem e os mortos ressuscitam e os pobres são evangelizados. Jesus fala dos sinais. Por isso que a liturgia de hoje convida cada um de nós a estarmos atentos aos sinais que Deus dá diariamente à vida de cada um de nós, que manifestam a sua presença constante em nosso caminhar. Deus está sempre conosco, está sempre ao nosso lado, e Ele nunca deixa de nos dar sinais da sua presença em meio a nós. É esta boa notícia que o tempo do advento quer ajudar a cada um de nós a nos preparar. São Tiago, na segunda leitura, dizia que nós precisamos ser pacientes, esperar pacientemente a vinda do Senhor. Ficai firmes até a vinda do Senhor. E ele nos dá o exemplo do agricultor, que quando semeia, ele espera, aguarda pacientemente o tempo para a semente germinar, crescer e poder dar frutos. Não podemos apressar. Jesus está próximo, mas ainda é preciso esperar, é preciso permanecer firme, é preciso permanecer vigilante, aguardando, querendo, buscando esta chegada de Deus na vinda de cada um de nós. Tiago reforça: ficai firmes e fortalecei vossos corações. É tempo de permanecermos vigilantes na espera do Senhor. Não é tempo de nos distrairmos, não é tempo de nos preocuparmos com tantas coisas que o mundo coloca para nós nesse tempo agora que nós estamos vivendo, que distraem o nosso coração, o nosso olhar, que deve estar dirigido ao Senhor. É preciso vigilância, é preciso espera, alegre, constante. A liturgia de hoje faz esse convite da alegria para cada um de nós, que não é euforia, é uma alegria da espera, uma alegria interior, uma alegria do nosso coração que anseia por esse encontro com o Senhor. Deus está próximo, a nossa salvação se aproxima, o nosso coração deve se alegrar, porque Ele vem a nós, Ele continua
a vir a cada um de nós, na nossa vida, em cada liturgia que nós participamos, em cada palavra que nós ouvimos, meditamos, refletimos, em cada acontecimento da vida de cada um de nós. E esse grande sinal que o tempo do advento coloca para cada um de nós, que nos ensina a esperar vigilante, é João Batista. O evangelho de hoje, novamente, apresenta a figura dele como exemplo para nós, para viver bem esse tempo do advento. Aguardar, esperar aquele que é fiel às suas promessas e se fará presente em meio a cada um de nós, né? É curioso no evangelho de hoje que João Batista ele envia um grupo de discípulos para perguntarem a Jesus sobre a sua identidade. E Jesus não fala, não responde, né? Ele fala dos sinais. E a segunda parte do evangelho, Jesus fala sobre a identidade de João Batista. Fala sobre quem é João Batista, um profeta, de todos os homens que já nasceram, nenhum é maior do que João Batista. Jesus está fazendo referência a todos aqueles do Antigo Testamento. Ele revela a identidade de João Batista para cada um de nós. Ele é mais do que um profeta, porque ele prepara a chegada de Deus na vida de cada um de nós. Sejamos também nós, meus irmãos e irmãs, nesse tempo do advento, verdadeiros profetas, João Batistas, que anunciam, que preparam, que mudam de vida para que Jesus possa se fazer presente na vida de cada um de nós. Sejamos aqueles que vão à frente, preparando a chegada de Jesus, preparando a chegada daquele que o nosso coração anseia e deseja encontrar. Nele, repouso, serenidade, paz e alegria para a vida de cada um de nós. Nos inspiremos no modelo deste homem que soube diminuir, soube desaparecer para que Cristo pudesse aparecer e viver a sua missão. Sejamos também nós, a partir da inspiração deste terceiro domingo do Advento, aqueles que sabem desaparecer para que João Batista possa assim anunciar a chegada do Messias à vida de todos nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.